Hebreus 9:27. Está escrito assim: está ordenado aos homens morrerem uma vez, depois segue-se o juízo. Amém. Tiago 2:13. O juízo de Deus será sem misericórdia. Vocês acabaram de ver aqui a funerária passando aqui com o corpo. Só que por trás desse corpo tinha uma alma. E para onde foi? Só Deus sabe. Apocalipse 20, versículo 10. O diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Vi um grande trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo suas obras. E deu o mar os mortos que neles haviam. A morte, o inferno, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Tem um dia marcado. Esse negócio de reencarnação, conversa do diabo. O diabo que os enganava. Esse negócio que a Maria vai rogar por você na hora da morte, conversa do diabo. O diabo que os enganava. Esse negócio que inferno não existe, conversa do diabo. O diabo os enganava. O diabo te engana, porque você não acredita neste livro. Amém. Você não acredita no que Jesus Cristo pregou. Aleluia. O diabo te engana, porque você prefere os artistas, prefere os políticos, do que acreditar em Jesus Cristo. O diabo que os enganava, enganava fazendo beber cachaça, achando que iam ser felizes. Quando a Bíblia vai falar, os bêbados não herdarão o reino de Deus. A Bíblia o diabo te enganava quando você fumava maconha, cheirava cocaína, pensando que vai ser mais feliz. Mentira! O homem é bem mais do que feliz quando ele ouve o que está escrito aqui nesse livro. Aleluias. Quando ele lê o que está escrito aqui. Ninguém vai ser feliz adorando o diabo. Não adianta ir para o homossexualismo, fazer sexo com todo mundo, achando que vai ser feliz. Os homens podem aprovar as leis que eles quiserem aqui na terra, mas essa lei aqui não tem político para mudar. Amém, glórias a Deus. A lei de Deus, ninguém está acima desta lei. Amém. Porque quando o homem descumpre a lei de Deus, ele morre. Glória a Deus, aleluias. Porque você acha que Jesus Cristo morreu? Para que nós não morrêssemos. Porque nós Deus, aleluias, somos desobedientes à lei de Deus desde que a gente nasce. E o homem que rejeitá-lo como seu salvador, este homem está perdido. amém. Será lançado no lago de fogo e enxofre. Talvez você não prestou atenção no que eu li. Apocalipse 20. O juízo final. Cada um foi julgado segundo suas obras. Jesus falou assim:
toda palavra vã que sai da boca do homem, ele terá que dar conta no dia do juízo. Toda besteira que a tua boca fala, toda futilidade que a tua boca fala, toda asneira que a tua boca fala, terá que dar conta no dia do juízo, diante desse Jesus Cristo aqui. Aleluia, glórias a Deus. Ah, eu faço o que eu quero do meu corpo, minhas regras, essas feministas do diabo. O corpo pertence a Deus, está escrito Aleluia, aqui. glórias a Deus. Você não é dono de nada. O homem não é dono de nada. Ele pensa que é alguma coisa. Ele pensa ser alguma coisa. Sabe o que o homem é? Pó da terra. Desse jeito. Nu viemos a este mundo e nu partiremos dele. Não levamos roupa quando passamos para o lado de lá. Desse Não jeito. adianta botar anel de ouro no morto, porque ele não vai levar. Antigamente, os faraós acreditavam que eles eram enterrados com muito ouro. E quando eles passassem para o mundo de lá, eles podiam pagar para o Deus que eles acreditavam a passagem da salvação. Uma vez eu entrei numa igreja católica em São Paulo, no São Bento, e aí o guia turístico daquele mausoléu, daquele cemitério, ele falou assim: aqui nessa igreja eram enterrados ricos perto do altar, porque eles acreditavam que eles estariam mais perto de Deus. Você vê quanta bobeira? Os homens acreditando que dinheiro possa comprar a salvação. No ano de 1500, os papas vendiam o perdão do pecado, indulgência, vendiam o perdão do pecado para quem desse dinheiro para a igreja católica. E quanta gente não acredita nisso até hoje? Amém. Por isso que a igreja católica é a mais rica do mundo, enganando, mentindo. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta: nós fomos comprados, não foi com ouro e nem com prata, mas com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluias. Imagina que eu vou dar dinheiro para a igreja católica para perdoar meu pecado. Quem lê Bíblia não é enganado. Quem acredita neste livro. Glórias a Deus. O coração tem que estar no céu. Aleluia. O diabo que os enganava. Está cheio de evangélico sendo enganado, Amém. pensando que evangelho é trazer bens materiais. Está cheio de evangélicos indo para o inferno, porque o coração está no dinheiro, está nas coisas terrenas. Amém. Quantas almas que morrem todos os dias. Jesus Cristo fala assim em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por esta porta larga, inferno. Amém. Porque não aceitam a correção de Deus, não aceitam a sã doutrina do Evangelho. Amém. O apóstolo Paulo escreveu assim: nos últimos dias não suportarão a doutrina, não suportarão ouvir os ensinamentos de Deus. Então deixa que o diabo te ensine.
Porque o apóstolo Paulo falou assim: darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Fica lá no videogame, interagindo com os demônios. Fica lá nos filmes de Hollywood, interagindo com os demônios. Fica lá nos estádios de futebol, interagindo com os demônios. Porque onde estiver um ídolo, é culto aos demônios. Amém. O diabo que os enganava. Sabe quem que ele engana? Deus, aleluia. Vou mostrar para vocês. Apocalipse 21. Apocalipse 21, 8. Os covardes. O diabo engana os covardes. Medroso. Tem que encher a cara de cachaça porque é um covarde. Amém. Tem que fumar maconha porque é um covarde. Amém. Tem que cheirar cocaína porque é um covarde. Amém. Porque tem medo de viver a realidade da vida. Tem que viver chapado porque é um covarde. Tem que fazer sexo com todo mundo porque é um covarde. Amém. Os covardes, medrosos, Amém. não Desse herdarão o jeito. reino de Deus. Os covardes. Jesus falou em Mateus 10, 28. Não tenha medo dos homens, porque o homem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Glórias a Deus. Teme a Deus, porque Deus mata o corpo e lança o corpo e a alma no inferno. Amém. A esse vocês devem temer. Desse jeito. Medo de traficante? Traficante só mata o corpo. Amém. Medo de PCC? PCC só mata o corpo. Amém. Medo de quem? De muçulmanos? Fanáticos religiosos? Homicidas que explodem bombas? Teme a Deus. Aleluias. A Deus que deve temer, é o princípio da Glórias a sabedoria. Deus. Aleluias. O mal de todo mundo é achar que vai para o céu. A maior mentira do diabo é falar que toda religião é boa. Essa é a maior mentira do diabo. Falar que toda religião é boa. A Bíblia vai falar que toda religião é causa de ganhar dinheiro. Amém. Para isso que serve religião. Amém. Para arrancar dinheiro dos trouxas. Daqueles que não conhecem Jesus. Aleluias. Porque quem conhece Jesus sabe que ele não veio aqui para fazer comércio com a sua palavra. Quem conhece Jesus sabe do preço que ele pagou na cruz para salvar o pecador Aleluia. da condenação do inferno. Glórias a Deus. Ficarão de fora os incrédulos. Tenho certeza que todo mundo aqui vai falar que acredita em Deus. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, a maioria vai falar: eu acredito em Jesus. Mesmo. Mas como que você acredita? Todas as religiões do mundo acreditam em Jesus. Todas. Até o budismo acredita em Jesus. Mas em João 7,38 está escrito assim: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, Glória a Deus. Aleluia. o meu povo erra por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Vocês acabaram de ver um morto passando aqui. Poderia ser você, Amém. poderia ser eu, passando dentro daquele carro funerário. Amém. Mas acontece que não termina por aí. A nossa vida não termina no cemitério.
Ficarão de fora os incrédulos, aqueles que não acreditam neste livro. O apóstolo Paulo escreveu assim: aquele que rejeita o que está escrito, não rejeita homens, rejeita a Deus. Jesus falou assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Quem rejeita vocês, a mim me rejeita. E aqueles que me rejeitam serão rejeitados pelo meu Pai. Incrédulos que não acreditam na Escritura. Fala para mim, católico, aonde que está escrito na Bíblia do purgatório? Fala para mim, espírita, aonde que está escrito na Bíblia que existe reencarnação? Amém. Apocalipse termina, capítulo 22, versículos 18 e 19. Se alguém acrescentar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus acrescenta as pragas e as maldições que estão escritas nela. Amém. Se alguém tirar qualquer palavra desta profecia, deste livro, Amém. Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Quanta mentira que o diabo conta. E quanta gente acreditando no diabo. O diabo que os enganava. Amém. Enganava com religião. Enganava com política. Enganava com cultura. Não ameis o mundo, e nem o que o mundo oferece. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque o mundo passa. Você quer ver como o mundo passa? Dia do juízo final, o céu e a terra fugiram da presença de Deus. O mundo deixou de existir. Aleluia. O apóstolo Pedro escreve na segunda carta, no capítulo 3: esta terra está reservada para o fogo e para a destruição dos homens ímpios. Amém. Esse mundo aqui passa. Você está pensando que você vai ficar tomando cachaça a vida inteira? Você está pensando que vai para o inferno tomar cachaça? Como eu vi aquele cantor de pagode, Zeca Pagodinho, falando que não queria ir para o céu, porque no céu não ia ter cachaça e nem mulher bonita e nem pagode. Vem por lá para baixo. Eu quero ir lá para baixo porque lá vai ter festa. Os meus amigos vão estar tudo lá. Acontece que no inferno, Jesus falou que só tem choro e ranger de dentes. Quem falou que no céu vai ter cachaça? Se o próprio Jesus falou que lá não vai ter nenhuma gota de água. Amém. Inferno. O diabo que os enganava. Não lê as Escrituras. Não ouve. Não ouve a palavra de Deus. Amém. São surdos. Ficarão de fora os abomináveis. Sabe o que é abomináveis? É homem tentando se parecer com mulher, ou então uma mulher tentando se parecer com homem. Abominação é um homem deitar na cama com outro homem. Amém. A geração de Noé deitou na cama até com os demônios e foram destruídos. Amém. Abomináveis. Quanto aos homicidas, assassinos, desde Caim, que matou Abel, o sangue está caindo na terra, sangue inocente. Oséias, capítulo 4, fala: na terra não há conhecimento de Deus, não existe verdade na terra, só mentiras. Amém. Só adultério, homicídio atrás de homicídios. Não tem conhecimento de Deus na terra. Amém. Assassinos,
Querem aprovar a lei do aborto? Aprove. Pode aprovar a lei do aborto. Assassino é o que Deus vai falar para vocês. Amém. Que mataram criança no útero da mãe. Assassinos. Quer ficar com o corpinho bonito? Vai lá e mata uma criança inocente. Não quer ter responsabilidade de pai? Vai lá e manda fazer aborto, assassino. Os que se prostituem, sexo fora do casamento, prostituição. Quanta gente indo para o inferno porque não acreditam nesse livro. Amém. O apóstolo Paulo escreveu assim: todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que se prostitui, ele peca contra o seu próprio corpo. Amém. E o corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aquele que destruir o templo, Deus o destruirá. Está escrito aqui. Essa Anitta aí, desgraçada aí, ó, vendeu a alma pro diabo, para as crianças ficar imitando ela. Essa Ivete Sangalo desgraçada, essa Rede Globo maldita, que só defende o erro do diabo. Pode passar aí, ó, criatura da Rede Globo dos infernos. O diabo está enganando muita gente, porque a maioria já perdeu a fé faz tempo. Amém. Ficarão de fora os feiticeiros. Dá a Bíblia para a criança ler, ela não consegue ler. Mas dá o livro do Harry Potter. E na igreja a criança não quer ir. Mas leva no cinema para assistir Harry Potter, para assistir Senhor dos Anéis, cheio de cinema. É para lá que você leva teu filho? É para o inferno que você está levando teu filho. Glória a Deus, aleluia. Ficarão Glória a de fora os Deus, feiticeiros. louvado seja o santo nome do Senhor. Ficarão de fora os feiticeiros. Pai do Senhor, irmão. A idolatria é um pecado de feitiçaria. Amém. Sabe por que o Brasil está nessa pindaíba? Porque a Bíblia diz: bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor. Colocaram uma senhora, um pedaço de barro para representar esse país. Não é Deus. Aqueles que são fabricados por mãos de homens, amém, não são deuses. Amém. Não faça imagem de escultura. Era o segundo mandamento. Não faça imagem de escultura do que é em cima no céu, nem de vivos na terra, e nem de mortos. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Castigo, castigo. Até quando o Brasil tem que ser castigado pela mão de Deus, por causa dessa idolatria de Aparecida, de Iemanjá, de Frei Damião, de Padre Cícero, de Santo Antônio, de Benedito, de São Cristóvão, de quantos? Eu vi o padre falando que tinha mais de 20 mil mortos para você ficar rezando. Nenhum morto vai ouvir sua oração. Jesus Cristo é o único que está vivo e que pode ouvir a oração do homem. O único mediador entre Deus e os homens, escreveu o apóstolo Paulo. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. O único mediador. O sumo pontífice não é o Papa. O Papa leva o título de sumo pontífice, ponte superior, que liga o homem a Deus. Esse Papa são anticristo, porque o único que liga o homem a Deus é Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. Papa é o falso profeta. Quem liga a Deus ao homem é o sacrifício que Cristo realizou na cruz.
Amém. Mas o diabo que os enganava. É lógico, o coração está na cachaça. Será que ele vai deixar a idolatria da imagem dele? O coração dele está no futebol. Você acha que ele vai deixar o futebol? Não, ele quer uma religião que aceite o diabo. Amém. Ele quer uma religião aonde nega o sangue de Jesus. Glória a Deus. Ficarão de fora os idólatras. Idólatras do futebol. Os idólatras da música. Qual é o ídolo que você adora? É um Deus que você cultua todo dia. Zezé de Camargo? O Safadão? Quem é o ídolo que você cultua? Quem é o Deus que você ama? Idólatras serão lançados do lago de fogo e enxofre, a segunda morte. E todos os mentirosos, esses padres mentirosos, esses gurus mentirosos, esses budas mentirosos, esses imãs do islamismo mentiroso, seja Deus verdadeiro. Amém. E todo homem mentiroso. Glórias a Deus. Os homens que escreveram a Bíblia foram inspirados por Deus. Tudo quanto está escrito aqui foi escrito para aviso nosso. Aleluias. Você viu quanta gente vai ficar de fora? Os gays, os bêbados, os idólatras, feiticeiros, abomináveis, covardes, incrédulos. Por isso que Jesus falou: a porta é larga, que leva à perdição, e muitos entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos encontram. Amém. O dia que você encontrar essa porta, você conhece Jesus Cristo. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Vai abrir o seu entendimento. Buscai, buscai e achareis. Sabe o que você vai achar? A verdade de Deus. Amém. Cristo, o mistério que estava oculto, Glórias a foi Deus. revelado para a igreja. Amém. Aleluias. Mas a vida não termina no cemitério, como eu estava falando. A vida começa no cemitério. Amém. É aí que vai começar a vida eterna. Amém. Glórias a Deus. Eu vi um grande trono branco. Branco porque é justiça. Branco porque é a santidade de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. E aquele que estava sentado sobre o trono, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Quem você acha que vai estar sentado aqui? A Maria? Hein, católico? Você acha que é a Maria que vai estar sentada aqui nesse trono? Porque se ela é mãe de Deus, ela está acima de Deus. Não é? Se a Maria é mãe de Deus, ela está acima de Deus. Então, para o catolicismo, quem é que tinha que estar sentado aqui? Seria a mãe, a Maria, não é? Mas não. Não é a Maria. Maria era uma serva. Maria foi uma serva que morreu. Amém. Ela falou: meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aleluia. Jesus Cristo foi o Salvador da Maria. Glórias Porque a Deus, Maria nasceu de aleluia. Adão e Eva, com o pecado de Adão e Eva. Maria não pode salvar você, Glória a Deus. nem ela mesma. Amém. Quem vai estar sentado nesse trono, ele se chama Rei dos Reis, Aleluia. o Senhor dos Senhores. Glórias a Deus. Eu vi os mortos, os pequenos e os grandes, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, o livro das nossas obras. Cada um será julgado segundo as suas obras. Tudo está sendo escrito no livro. Cada ser humano na terra tem um livro. A sua vida todinha
Aleluia, anotada no glória livro, a Deus. a qual está guardada lá no céu, Aleluia. para o dia do juízo final. Abriu-se os livros, aí vai procurar José Antônio, Maria de Nazaré, vai procurar. Aqui tem um monte de José, um monte de Maria, mas no céu Deus chama cada um pelo seu nome. Glória a Deus. Cada um terá um nome diferente. Aleluia. Deus Glória chama a as Deus, estrelas Deus. pelo nome. Glórias a Deus, aleluias. Jesus contou a história do Lázaro, o mendigo que morreu. Ele tinha nome. Quando ele morreu, ele entrou no céu porque ele era conhecido por Lázaro. Deus conhecia Lázaro, era um mendigo. Mas o rico morreu e foi para o inferno. Provérbio 22, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Aleluias. Estão correndo atrás da riqueza, mas esqueceram do seu nome. Amém. O nome é a nossa identidade. Glórias a Deus. Deus vai nos conhecer pelo nome. Amém. A Bíblia diz que os nossos pecados são perdoados, são lavados pelo sangue do Cordeiro. Quando o homem se arrepende e se converte, Deus não se lembra mais dos seus pecados. Aleluias. E aí a Bíblia fala em Romanos 8, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Glórias a que não andam Deus, mais segundo a aleluia, carne, glórias, mas andam glórias, segundo o glórias, Espírito. aleluias. Para o crente em Jesus Cristo, não tem condenação mais. Amém. Os seus pecados foram apagados. Mas para aquele religioso que achou que as suas obras de caridade, que achou que o seu dinheiro ia comprar o perdão de Deus, esses vão para o fogo eterno. O pecado deles permanece. Amém. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Aí vai procurar o nome, Lázaro, entra. O rico, apartai-vos de mim, maldito do meu pai, para o fogo eterno, que foi criado para o diabo e seus anjos, porque eu não te conheço. Essa foi a resposta de Jesus para aqueles que não tinham o nome escrito no livro da vida. Vocês viram aqui o morto passando aqui agora de pouco? Poderia ser você, poderia ser eu. Amém. Morrem 4 ou 5 pessoas por segundo. Doença, cavalo amarelo, guerra, violência, cavalo vermelho, anticristo, sendo enganado pelo diabo, cavalo branco. Amém. E a morte o seguia, cavalo pardo. A morte e o inferno o seguiam. A gente está vivendo o fim dos tempos. Aleluia, glórias a Deus. A cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio. E a maioria está indo para o inferno. Amém. O mar deu os mortos que neles havia. Tem gente que acredita na reencarnação. Aí quando morre ele não quer ser enterrado, ele quer ser cremado. Queima meu corpo, vira cinza. Sabe qual é o medo dele? A ressurreição. Eles fazem isso porque tem medo da ressurreição. E aí pega as cinzas e joga no mar. Amém. Para nem Deus poder achar mais o corpo dele. Mas não adianta. Foi Deus que criou o mar. E aí Deus vai dar ordem para o mar. E dê os mortos que estão aí. Aleluia, glórias a Deus. Só na Segunda Guerra Mundial morreu milhões dentro do mar. Amém. Milhões morreram já no mar. Dá os mortos. No mar tem que obedecer.
A morte e o inferno tem que dar aos mortos. Juízo final. Todo ser humano vai ter que comparecer perante Jesus Cristo. Glórias e a Deus. Você não vai escapar. Aleluias. Não vai ter Maria. Amém. Não vai ter reencarnação. Não existe purgatório. O diabo que os enganava levou eles para o inferno. Amém. O diabo que é o pai da mentira, João 8,44, levou eles para o inferno. Mas terão que se apresentar diante de Deus. Glórias a Deus. O profeta Daniel fala no capítulo 12, versículo 2: muitos ressuscitarão do pó da terra, uns para a vida eterna e outros para a condenação e desprezo eterno. Amém. O corpo vai ter que sair da sepultura. Não vai ficar ninguém enterrado no cemitério. Aleluia, glórias a Deus. Aí vem esses feriados de Corpus Christi, feriado de Dia dos Mortos e Finados. Isso é tudo besteira. Os mortos estão dormindo. Amém. Aguardando o dia da ressurreição para serem julgados e condenados. Aleluias. Padre 6 do Santo não pode ser. A primeira ressurreição está aqui em Apocalipse 20. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. A primeira ressurreição acontece quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus. Aleluia, glórias a Deus. Ao ressoar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos céus. O dia da primeira ressurreição está perto. Jesus Cristo vai voltar em breve nos céus para arrebatar a igreja dele e ressuscitar a sua igreja que está dormindo. Mas a segunda ressurreição é no dia do juízo final. Quando o crente morre, salvo, a alma dele está dormindo. Tessalonicenses capítulo 4. Aleluias. Versículo 16. Eu não quero, porém, que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que já dormem, para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Porque Aleluia, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que estavam mortos nas nuvens para encontrar com o Senhor nos céus. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Essa é a primeira ressurreição que vai acontecer em breve. Amém. Bem-aventurado quem faz parte dela. Glória a Deus. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Amém. Jesus falou para aquele rico que queria juntar dinheiro aqui na terra. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Em quem que você está botando a sua fé? Em quem que você está botando a esperança? Em político? Se a sua fé está depositada nesses políticos, você já está condenado. Se você pensa que você vai se escapar acreditando em religiões, você está condenado. Mateus 23, versículo 33. Raça de víboras hipócritas, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Que a sua religião é evangélica? Como você pensa que vai escapar da condenação?
rezando missa para morto. João 3. Quem não nascer de novo não pode herdar o reino dos céus. Aleluia. Quem não nascer da água, que é a palavra de Deus, quem não nascer do Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção, não pode ser chamado filho de Deus. Amém. Por isso que Jesus mandou pregar evangelho a toda criatura. Glória a Deus, aleluia. Estamos pregando evangelho para as criaturas. Se a criatura se converter, receber Jesus Cristo, o Espírito Santo, ela se torna filho de Deus. Mas se ela rejeitar o Espírito Santo, ela continua sendo filho da perdição. Amém. Filhos da ira, filhos do diabo. Precisam dar ouvidos para se converterem. Precisam acreditar no poder do Evangelho para serem salvos. Porque esse Evangelho de hoje não está salvando ninguém. Amém. Evangelho materialista não salva o homem do inferno. Amém, glória a Deus, desse jeito. Tem igreja para agradar todo tipo de gente. Tem igreja de nudismo. Tem igreja para Satanás. Tem igreja para gay. Tem igreja para Maradona. Fazem casamentos fanáticos no futebol, retardado. Fazem casamento no nome do Maradona e batismo no nome do Maradona. Tem igreja para agradar a Beyoncé, é uma deusa. A deusa dos gays, a Beyoncé. Amém. Tem igreja para agradar todo ser humano na terra. Mas são cultos a demônios. Apocalipse 9:20. Não querem se arrepender, não querem se converter, porque não querem deixar de adorar os demônios, os seus ídolos, os seus deuses. Não querem. Não querem se arrepender, não querem se converter. Então, filho, quando você morrer, você não vai para purgatório, você vai para o inferno. Amém. E do inferno você vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Não querem se converter, não quer deixar esses malditos ídolos do futebol. Quando você morrer, você vai para o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Aleluia, glória a Deus. O juízo final. A terra tem, a humanidade tem 6.000 anos de história, de Adão até aqui. Deus criou o homem, Deus criou o mundo em 7 dias. Pedro fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 6.000 anos já passou de história. Aleluia. Tem mais 1000 anos que Jesus vai governar nessa terra. Aleluia. Junto com a sua igreja. Glória a Deus. O tempo da igreja aqui na terra está acabando. Então corre para salvar a tua alma desse fogo eterno. O fogo eterno. Jesus falou que lá esse fogo nunca vai apagar. Não vai ter uma gota de água. Choro e ranger de dentes. Por que não querem acreditar no inferno? Porque são filhos do diabo. Acreditam no diabo. Por isso está escrito aqui o diabo que os enganava. Enganava ele com futebol, enganava ele com cachaça, enganava ele com a Aparecida do Norte, enganava ele com todo tipo de mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Glórias a Deus, aleluia. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Se converte enquanto você está vivo. Amém. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invocar enquanto está morto, enquanto está perto. Porque está ordenado. Foi Deus que ordenou aos homens morrer uma vez. Depois segue-se o juízo. Amém.